Bom dia a todos. Bom dia, senador. Bom dia, os Ivans, né? Que estão aqui os dois. E principalmente a Cleia. É muito bom ver que pelo menos garantimos nas duas mesas, uma mulher pelo menos. Pensei nisso, sabia? Uma amiga minha me cobrou, inclusive, antes de vir para cá, que tem uma campanha feminista agora que chama-se Não Tem Conversa, que é questionar aos organizadores da mesa, se há alguma mulher na mesa. Se não houver, para que não participemos da mesa. Não tem conversa. Então, muito bom que nós temos pelo menos uma mulher em todas as mesas. Parabenizar os diretores, né, Lorena e Deraldo, trabalho excelente que vocês já vinham fazendo, já fizeram antes, com outros temas de direitos humanos. E pelos 10 minutos aí a gente pôde ter a sensação de que é incrível esse documentário e, obviamente, fundamental para a discussão desse tema. E aí eu acho que é uma coisa que é importante ressaltar, né? O que nós tivemos pós-relatório final da Comissão da Verdade, com relação ao que a gente pode chamar de nossos inimigos, foi uma estratégia excelente, foi uma estratégia que está funcionando muito bem, que não foi, como muitos de nós prevíamos, a construção de relatórios que fazeriam oposição à Comissão Nacional da Verdade, o relatório final, enxurrada de ações, mas na verdade nós tivemos o silenciamento. E o silenciamento se soma aí à situação política que nós estamos vivendo, faz com que hoje o debate de Memória e Verdade, que viveu o seu auge nos últimos anos, a partir do final de 2009, com o PNDH, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro, que cria o eixo Memória e Verdade, que depois nós temos a Comissão Nacional da Verdade. Nós temos o auge desse debate e hoje ele está um pouco mais mono, parado. Então, iniciativas como esse documentário e outras iniciativas, como, por exemplo, e aqui, senador, creio que até o Ivan, desculpa, Ivan, de me adiantar, mas o Ivan vai falar sobre isso, que é pedir já o apoio de vocês com relação à construção do Memorial do Jango, que vem sofrendo aí várias pressões para que não seja construído por parte de militares, por parte de políticos, porque é um memorial que vai tratar do golpe, né? Iniciativas, então, como esse memorial, como esse documentário, são absolutamente fundamentais para a gente retomar o fio da meada, porque o relatório da Comissão Nacional da Verdade não acaba com o processo de justiça e transição, ele é só um passo fundamental, grande, importante, gigantesco no processo histórico brasileiro, mas ele é um passo. Essa luta ela ainda continua, ela ainda se desdobra. E, antes de fazer mais algumas colocações, queria explicar para vocês, muitas pessoas não conhecem a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que é o que eu costumo brincar, que é o primo pobre das comissões de Estado que lidam com o legado da ditadura. Que nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade, com uma grande estrutura, perto, pelo menos, das estruturas que nós conhecemos no Estado, né, pôde fazer um trabalho excelente. Nós temos a Comissão de Anistia, que é uma comissão bem estruturada, a Comissão de Reparação Brasileira fica no Ministério da Justiça, e a Comissão sobre Mortos Desaparecidos é a primeira comissão do Estado. É a grande conquista, primeira grande conquista, especialmente dos familiares, e da Comissão de Familiares, como o Ivan está lá, que lutaram durante muito tempo para essa comissão, que ela basicamente, a primeira tarefa legal dela era reconhecer que o Estado matou e que o Estado desapareceu, né? Então, ela foi uma comissão cartorial, né, por muito tempo, fazendo esse reconhecimento, recebendo os requerimentos dos familiares, para que o Estado reconhecesse que os entes queridos foram assassinados, desapareceram, e depois, agora, ela foi assumindo, com o passar do tempo, uma outra tarefa, que está na lei também, que é de buscar os desaparecidos. É por isso também que eu faço parte da Coordenação Geral do Grupo de Trabalho Araguaia, que o Ivan participa sendo membro do Ministério Público Federal, e do Grupo de Trabalho Perus, que é o que cuida, que busca a identificação de desaparecidos políticos na vala, naqueles restos mortais encontrados na vala clandestina de Perus, que foi aberta em 1990, já tinha suspeita há muito tempo, foi aberta em 90 pela nossa querida deputada Erundina. Alguns processos de identificação ali foram meio conturbados e a gente recriou, então, um novo grupo de trabalho para isso. Então, esses são os dois grupos de trabalho hoje que pensam, que tratam de buscar e reconhecer os desaparecidos políticos, fora outras iniciativas que são conduzidas hoje na Secretaria de Direitos Humanos pela comissão e principalmente pelo Ivan Seixas, que tem um amplo conhecimento sobre praticamente todos os desaparecidos e onde eles supostamente estariam.
Mas o que eu gostaria de ressaltar, senador, é algo que está no documentário, que está na sua fala, tanto no início aqui como no documentário, e em outros momentos eu já vi, que está na fala várias vezes do Ivan Seixas, do Vadir, que estava aqui conosco, e de tantos outros, que é o legado da ditadura. Que se houve também um outro ganho muito importante com a discussão recente sobre memória, verdade e justiça no Brasil, foi essa ligação que eu particularmente vejo, principalmente com o ano passado, ela cresceu com 50 anos a descomemoração dos 50 anos do golpe, que foi a ligação entre o que aconteceu, as graves violações de direitos humanos que aconteceram na ditadura e as que perduram no período democrático. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. É uma questão que não gostaríamos de ter que debater, não gostaríamos de ter que discutir, gostaríamos apenas, entre aspas, ter que discutir a memória, garantir a verdade e a memória sobre as graves violações de direitos humanos do passado, para evitar a repetição, para evitar pessoas pedindo ditadura, para evitar a repetição de graves violações, mas, infelizmente, esse não é o fato. Isso se repete. Isso se repete e de maneira sistemática. Então, essa é uma questão que, para alguns teóricos, inclusive agora, é o acontecimento da nossa época, dessa época, desses anos 2000, do início do século XXI, do pós-88. E o acontecimento da nossa época qual que é? São as graves violações de direitos humanos sistemáticas cometidas pelo Estado brasileiro no período democrático, principalmente o que a gente pode chamar, e alguns chamam claramente, principalmente os movimentos sociais de São Paulo do Rio, de genocídio da população preta, pobre e periférica. E esse é um acontecimento histórico porque provavelmente o que vai acontecer daqui 50 anos, 60 anos, historiadores vão ter que explicar um dente nas pesquisas do IBGE que é de jovens negros, que some. Eles simplesmente somem. Eles desaparecem das pesquisas, porque eles são assassinados, exterminados pelo nosso próprio Estado. Isso fora as outras graves violações, que são as prisões ilegais, o encarceramento em massa, a tortura em massa que continua e o desaparecimento forçado, que nós não conseguimos nem ainda ter dados precisos sobre isso, porque a gente não enfrenta a contento essa violência, porque a gente não conseguiu enfrentar ainda, inclusive, a própria memória e a verdade da ditadura. Como diria o Florestan Fernandes, que dá nome a uma dessas sessões aqui, nosso querido professor na FEFELET, que nomeia a biblioteca da Faculdade de Filosofia da USP, foi um deputado renomado aqui. A transição para a democracia, lenta, gradual e segura, foi, na verdade, uma grande e bela saída para a ditadura, que se reformulou. Obviamente, nós não vivemos sob uma ditadura hoje. Nós temos ampla liberdade de expressão, nós temos liberdades democráticas garantidas, mas o Estado continua matando. Vidas ainda continuam sendo perdidas pelas mãos do próprio Estado. Então, esse é um problema absolutamente fundamental. E é por isso que a frase, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, ela pode ser reformulada, inclusive, para que deixe de acontecer, para que nunca mais aconteça, porque isso continua acontecendo. Não é? O que não acontece, o nunca mais, que tem que ser muito forte, e que a gente pode dizer que isso a gente não vive, é para a ditadura. E, infelizmente, diante das recentes manifestações, a gente tem que reforçar isso ainda mais. Não, nunca mais. Mas o não é o nunca mais das graves violações de direitos humanos, porque esse não tem nunca mais, porque não parou. É por isso, senador, que nós tivemos, como Secretaria de Direitos Humanos, como Comissão sobre Mortos e a Comissão de Anistia, estão revendo todo esse papel da memória da verdade para ligá-lo fundamentalmente à violência do presente e à garantia de direitos à memória, da verdade, à justiça para essas vítimas e para essas graves violações que acontecem no período pós-democrático. Porque esses direitos, eles surgem num contexto de grave violação de direitos humanos na ditadura no Brasil, mas eles são conquistados, então, de agora em diante. Então, a gente também tem que garantir a verdade sobre esses crimes, a verdade do que aconteceu em todos esses massacres, todos esses extermínios, garantir a memória dessas pessoas, a justiça, e isso sempre ligando ao passado da ditadura. Inclusive, essa articulação, ela renova a nossa luta e demonstra a importância de discutir o passado, porque o passado
que não é revisto, que não é pensado, ele permanece no presente. E, infelizmente, essa é, em alguma medida, a nossa situação, né? E é por isso, então, concluindo, então, que a Secretaria de Direitos Humanos tem apoiado iniciativas de reparação para vítimas de grave violação de direitos humanos em geral. Tá? Nós estamos começando a fazer essa articulação inicial ainda, mas está começando a ser pensado. E estamos apoiando a criação de comissões da verdade, do que a gente tem chamado de comissões da verdade da democracia. Uma foi criada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que se chama Comissão da Verdade e Democracia Mães de Maio, vai ser reinstitucionalizada agora, e Mães de Maio em referência àquele movimento criado pós-maio de 2006, quando a polícia e o PCC entraram em conflito e a polícia matou muitos cidadãos na periferia de São Paulo. E no Rio está para ser criada uma Comissão da Verdade e da Democracia também, junto com uma articulação junto com o deputado Marcelo Freixo, né, e com vários movimentos sociais. E a Comissão da Verdade também que vai lidar com essas questões da democracia. Mas esses são passos iniciais que nós estamos dando. E a ideia central deles é o quê? Fortalecer a luta da memória, da verdade, da justiça e reparação dos crimes da ditadura, fazendo uma articulação sempre com o presente, pensando nessas questões. E aí a gente tem algo chave para nos auxiliar agora. E é isso que o Saboia já saiu, mas queria agradecer ele mais uma vez em nome de toda a Comissão Nacional da Verdade, que são as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que a gente tem agora um documento de Estado que demanda de nós, oficialmente, para que nós façamos todos esses tipos de articulações, para que a gente peça que a perícia saia da segurança pública e seja mais em antropologia forense, para que a gente combata a tortura, para que fortaleça-se as buscas de desaparecidos por via Comissão da Especial sobre Mortos, para que se fortaleça a pesquisa sobre esses temas, principalmente sobre indígenas e camponeses, que não se tem ainda uma pesquisa profunda sobre o que aconteceu. Então, queria terminar agradecendo por esse convite e enaltecendo a existência mais dessa audiência aqui. Espero que possamos ter muitas mais outras. Sei que já tem um outro documentário para ser lançado aqui, que a gente tem que reforçar essa luta. Né? Os tempos não estão muito bons para isso, mas não é por isso que a gente vai, obviamente, abaixar a cabeça. Né? Vocês que são mais antigos que nós não baixaram a cabeça na época de ditadura, não vamos abaixar a cabeça agora, num período como esse. Muito obrigado.